Aí, hoje, irmãos, vamos ler Mateus, capítulo 5. O microfone está aí com o signal. Quem quiser fazer uma perguntinha, tá? Alguma coisa. Aí só fica mais fácil para sair aqui. Aí sai melhor assim. Ok? Não pode deixar que já está gravando. Bom, Mateus capítulo 5. É uma passagem muito conhecida. Tá? Uma passagem bem conhecida. É um texto bem conhecido. E nós vamos comentar um pouco a respeito dessa passagem. Bom, esse aqui nós vamos, nesse capítulo, é o famoso Sermão da Montanha. Né? O Sermão da Montanha, que você já conhece muito bem. Né? A estipulação desse texto é muito conhecida. O Sermão da Montanha, quando fala Sermão da Montanha, todos mais lembrando das bem-aventuranças, né? Das felicidades que o Salvador falou. E nós vamos ler esse texto hoje e observar algumas coisas interessantes desse texto. Jesus, vendo a multidão, esse passo aqui, Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Primeira coisa que nós podemos perceber aqui, irmãos, onde Jesus estava pregando, falando? No monte, né? Sim. Jesus pregou no templo? Jesus foi lá ensinar no templo? Foi. O que nós temos que, quando ler a Escritura e analisar, é o seguinte: quem eram as pessoas que estavam ouvindo o Salvador? Nós temos aqui agora dois locais que o Salvador ia em qualquer lugar. Não é verdade? Ele ia em qualquer lugar. Sabe por quê, irmãos? Porque o Salvador, ele é a palavra. A palavra é a verdade. Não é verdade? A palavra é a verdade. E a verdade, quem defende a verdade, ou quem tem a verdade, não teme. A verdade é o princípio de não ter. A convicção, ela é bem oposta ao medo. Se eu tenho convicção, eu não tenho medo de falar determinada coisa. Por exemplo, se eu não tiver convicção de algo, eu vou falar, peraí, será que se eu falar isso aqui é isso mesmo? Será que está certo? Assim, a gente tem esse certo receio de falar alguma coisa que nós não conhecemos? Nós não temos conhecimento? Então, a verdade, ela gera convicção. Convicção vem da verdade. Ou, quando alguém quer gerar uma convicção, mas que não tenha pessoas que entendam sobre aquilo ou que não conhecem aquela verdade. Então, aqui tem nós podemos analisar dois locais que o Salvador foi e falou, anunciou as coisas. Nós sabemos que o Salvador foi nos templos, nas sinagogas dos judeus, nos templos daquela época. Mas nós também sabemos que o Salvador subia nos montes, para anunciar. E aí, o que a gente pode refletir para começar? Quem era o público, vamos dizer assim, entre aspas, né? Mas quem eram as pessoas que estavam ouvindo o Salvador nos montes? Quem eram as pessoas que estavam ouvindo o Salvador nos montes? Os seus discípulos. Os seus discípulos. Quem eram as pessoas que ouviam o Salvador no templo? Religiosos. Um grupo muito famoso chamado fariseu. Pode usar o microfone. O fariseu, que era um grupo religioso, pode levar, né? Um grupo religioso, os fariseus, doutores da lei, religiosos, donos do templo, onde o Salvador falou ali para eles. Mas aqui nós vemos os discípulos. Pode?
No centro, era pessoas de condições financeiras altas, e nos montes eram pessoas pobres que assim, ouviam Jesus. Tremendo, né? Está tremendo? Uma pergunta, mas depois esclarecimento já. Esclarecimento. Exatamente, irmãos. O que o Salvador falou? Quem está nos templos, os fariseus, assentam ali na cadeira de Moisés, eles têm vestes luxuosas. Não é verdade? E é isso que nós vemos nos evangelhos, os que estavam no templo, vestem vestes luxuosas. Né? Mas aí, nos montes, nós vemos discípulos de todo tipo de classe social. Até os que tinham uma certa quantidade financeira, que naquela época é bem diferente da nossa que outra. Naquela época não tinha grandes corporações, não gerava essas riquezas que geram hoje, né? Esses patrimônios que existem hoje. Mas tinha ali, consideradas pessoas que tinham um pouco mais do que as necessidades básicas. Que também é seguidor de Jesus, no caso, aquele José, né? Que era um cara que tinha uma certa situação financeira. Então, no monte, Jesus conseguia reunir seus discípulos de diferente tipo de classe social. Nos templos, irmãos, nas sinagogas, eram os religiosos, os doutores da lei, fariseus e outras classes religiosas que eram mais ou menos dos mesmos segmentos. Então isso é algo interessante, irmãos, para a gente analisar na Escritura. É algo que nós devemos analisar na Escritura. Veja que interessante. Jesus falou, agora veja bem. A palavra que Jesus falou do monte para os discípulos, ela é diferente da palavra que o Salvador falou nos templos para os religiosos? Não? Não deixa de ser verdade. Não deixa de ser verdade. Onde Jesus falou, ele falava a verdade. Mas nos templos... A palavra amor, perdão, nos templos... Entendeu, irmãos? Raça de víboras, hipócritas. Até quando vocês vão ser desobedientes? Irmãos, Mateus 23, para quem é fariseu hoje, pode usar o microfone, isso? O tempo, ele exortava e no monte ele falava mais de amor ou mais de perdão, graça. Você não posso falar que é, porque assim, existem passagens, por exemplo, tem aquela passagem que o Salvador lá no templo, lá na sinagoga, ele lê aquela passagem de Isaías, ali ele foi calmo, ele até já sabia que ele ia ser expulso ali. Foi quando ele leu aquela passagem de Isaías, que falava dele, da sua vinda, e ele falou, olha, já se cumpriu, estou aqui, como se ele tivesse dito isso. Já se cumpriu, estou aqui. O que os religiosos fizeram? Na mesma hora expulsaram ele. E se ele tivesse corrido, ia jogar ele pelo pináculo, ali no monte que ele fez. Agora, vamos ver qual foi a palavra do Salvador para os discípulos, lá nos montes, onde agregava toda raça, credo, ou cor, classe social, agregava todos. Quando Jesus falava, é uma coisa que eu sempre falo, quando Jesus falava com o pecador, Jesus ele era manso de palavra. Sabe por quê, irmãos? Porque é livre-arbítrio. O pecador não quer, não quer. O Salvador não faz questão assim, claro que ele quer salvar todos, mas não quer, ele não obriga. O Criador não criou robôs programados para adorar ele. Ele criou seres humanos. Para adorá-lo, tem escolha. Então o pecador não queria.
Livre-arbítrio. Agora, aqueles que estavam lá no templo, nas sinagogas, no tempo, na época de Jesus, do Salvador, no tempo de Herodes, é para aqueles que o Salvador foi duro de palavra. Sabe por que o Salvador era duro de palavra com eles? Porque eles oprimiam os quebrantados. Aquele que estava em Isaías 58. Deixe livre os meus quebrantados. Deixe livre os meus servos. Deixe livre. E eles oprimiam, eles enganavam nas palavras. Por isso o Salvador foi duro de palavra para os religiosos. Porque estavam enganando usando a sua palavra. Eles usavam a palavra do Criador. Por isso que o Salvador teve que ir lá no templo de Herodes. Porque lá estavam as Escrituras. Lá estavam as suas palavras que ele deu por meio dos profetas. É lá que estava o engano. E eu já comentei com os irmãos aqui, quando ele fala, não faça da casa do meu pai casa de comércio, ele estava falando do corpo dele. Lá em João 2, se você ler o texto todo, você vai ver, ele não falava naquele tempo, ele falava do seu corpo. Ele falava, assim como está escrito, ele falava de Siló. Siló, Gênesis 49, é uma sombra do Salvador. Até que venha Siló montado num jumento. Siló é o Salvador. Agora vamos ver a palavra do Salvador para os discípulos. E Jesus veio na multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aqui é uma questão de tradução. Hoje, se você falar pobre de espírito, vai ter um significado. Vai ter um significado. Aqui, irmãos, o Salvador está falando o seguinte: bem-aventurado os pobres. Bem-aventurado os pobres. Para quem foi a palavra dele? Ele falou? A minha palavra foi para os pobres. E para os pobres. Por quê, irmãos? Agora, eu não posso ter bens materiais nenhum, desde que ele não seja o seu Senhor. Você tem que continuar dependendo do Salvador. Não achar que seu dinheiro, que os seus pertences, entendeu? Te dão o que você precisa, te dá a segurança que você precisa. A partir do momento que você faz dele o seu Deus, dos seus bens materiais, o seu dinheiro, o seu Deus, você começa a se distanciar do Evangelho. Se você tem os bens, ou riqueza que seja, mas você não pode esquecer o princípio do Evangelho. E outra, que a sua abundância sirva para servir as pessoas. Que a sua abundância sirva para servir. Foi o que Paulo falou? Que a sua abundância sirva para ajudar os santos, os irmãos. Então, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Vocês estão chorando hoje, mas por causa do nome dele, do evangelho dele, das boas novas, vocês estão chorando porque é difícil falar a verdade, pregar a verdade é difícil. Irmãos, somos insultados, principalmente pelos religiosos. Somos insultados. E aí, irmãos, nós temos que receber a ofensa. Inclusive, irmãos, eu estava conversando com uma pessoa pelo Face, um religioso, e aí ela colocou um vídeo lá e falou assim: mas isso tem na Bíblia? E já veio com 5 pedras na mão. Isso tem na Bíblia? Isso daí? Aí falou assim: tem! Duas palavras. Está lá em Atos capítulo 2. Está lá em Atos capítulo 2. Eu peguei Atos capítulo 2, copiei e coloquei lá. Falei, mas engraçado, aqui não está falando isso. Vai se converter, seu desviado. E, entendeu? Aquele insulto você vai ter toda a educação, mas ele tem todo insulto. Então, irmãos, e aí nós não podemos evitar. Nós não podemos evitar o insulto. Nós temos que ser insultados, irmãos. E mesmo assim, e com todo amor, eu falei para ela: não, então tá bom. Se eu sou desviado, se eu sou desconvertido, ela falou assim: não, então vamos mostrar na escritura que eu estou errado. Ela falou: não tem tema para perder debate. Eu quero salvar almas. Eu falei: já que
já que eu sou um desviado, né? Então ganha minha alma, explica para mim a verdade então. Explica para mim a verdade. Assim, você tem que toda amor, mesmo recebendo insulto, ofensas, você tem que ir com todo amor. Para tentar ganhar alguns. Veja, irmãos, que muitos hoje não seguem os mandamentos do Salvador. O amor pelas pessoas, irmãos. Eles defendem a placa das igrejas deles. Entendeu? O tempo deles, irmãos. E não querem saber de amor para com o próximo. E se você falar qualquer coisa, irmão, você é criticado. Entendeu? Você é insultado. Mas o Salvador falou sobre isso. Alegre-se. Se você está sendo perseguido por causa do Evangelho, alegre-se e exulte, porque grande é o vosso galardão nos céus. Bem-aventurado quando vocês choram, porque vocês serão consolados. Olha só, irmãos, a palavra do Salvador para os discípulos, de conforto para esta vida, mas um conforto para aquela vida futura, que seremos confortados, onde Ele enxugará toda lágrima dos nossos olhos. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Os mansos, os humildes, os mansos, porque eles herdarão. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, irmãos. Irmãos, todas as vezes nós condenamos certo erro, é porque nós queremos a justiça do Evangelho. É que nós agora fomos alcançados pelo Evangelho que é justo. Não que nós somos justos ou alguma coisa. Nós somos pecadores. Paulo falou o seguinte, olha, dentre os quais eu sou o principal. Nós não falamos que nós somos melhores que ninguém, que não somos pecadores, não é isso. O que não se pode fazer, irmãos, é inverter a justiça do Evangelho para o Evangelho pirata, para o Evangelho templista, que não tem nada a ver com a lei real, amar a Deus amando o teu próximo. Não tem nada a ver dos exemplos do Salvador, que lavou os pés do discípulo. Hoje, muitos líderes nem se aproximam perto das ovelhas, deles. Entendemos? Jesus andava no meio das pessoas, dos pobres. Entendeu? Muitos hoje, irmãos, os líderes, têm que marcar o horário e agendar para poder falar com ele. Peraí, gente, que evangelho é esse? Então, bem-aventurados que têm sede de justiça. Sede de justiça, de algo justo. Não de dizer que nós não temos pecado, mas algo justo. O que é ser algo justo? Em meio ao mundo pecaminoso. O que é ser justo? É viver este mandamento do Salvador em nós. Esse fruto do Espírito do Pai em nós. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados misericordiosos. O que é ser misericordioso, irmão? Hã? Se perdoa? Faz sentido. Misericórdia, irmãos, é você se colocar no lugar do outro. Ao invés de você... Lembra lá em Isaías 58? Despedaça todo jugo. Ao invés de você julgar o irmão no primeiro momento, se coloque no lugar dele. O que o Salvador fez com a mulher prostituta? Se colocou no lugar dela. Sabe por quê? Ela é apedrejada. E os outros, quem queria apedrejar a mulher? A pecadora. Os religiosos. Os fariseus, escribas, os religiosos, doutores da lei. Os religiosos queriam apedrejar a prostituta. O Salvador falou para eles: joga a primeira pedra, quem de vocês que não tem pecado? Gente, o Salvador falou isso. Quem somos nós, irmãos? E quantos deles hoje atirando a pedra nas pessoas? Eles atiram a pedra a todo momento. A cada julgo é uma pedrada, irmãos. E é só isso que eles sabem fazer. Julgar, pecador, coloca o pessoal lá embaixo, pecadores. Vocês precisam vir aqui para a casa de Deus para vocês receberem o perdão. Porque vocês são pecadores mesmo, vocês precisam dar o dízimo para vocês receberem o perdão. E aí vai. Um monte de manipulação. Um monte de engano. Irmão, então eu posso viver pecando por aí? Ninguém está falando isso.
Mas é isso que eles tentam falar. Colocar na nossa boca. Ninguém está falando isso. Tá? Ninguém está pedindo para ninguém isso. Pelo contrário. Não faça coisa errada. Mas, será que é muito simples eu falar, não faça coisa errada, você sair daqui e você não vai fazer coisa errada? Hipocrisia, irmãos. Todos nós somos seres humanos e podemos falhar. Agora, o que nós não podemos falhar, irmãos, é com a lei real. Porque a lei real vai cobrir multidão dos nossos pecados. 1 Pedro 4. Porque a ardente caridade de vocês vai perdoar multidão dos vossos pecados. É o amor que perdoa as multidões dos nossos pecados. E o pecado, irmão, não é que nós queremos fazer, somos salvos a todo momento do pecado. Em pensamento, não foi o que o Salvador falou? Ora, a lei fala assim, mas se você pensar, já pecou. Foi o que o Salvador falou. Bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão Deus. Bem-aventurados os pacificadores que promovem paz. Os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados os que sofrem perseguição. Irmãos, esses religiosos, esses líderes dos templos, sofrem perseguição ou são endeusados? Têm seus status? Nós falamos isso, irmãos, para que nós possamos perceber no Evangelho, irmãos, o que é verdade, para que nós não sigamos e caiamos no mesmo engano, para que não venhamos cair no mesmo engano. A vontade do Pai é que ninguém se perca e que nós não venhamos cair nos mesmos enganos. Bem-aventurados sois vós, olha só que tremendo, isso aqui é um conforto para nós. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo. Muitos não mentem, coloca a palavra na nossa boca. E mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. O Salvador está falando. Por minha causa. Exultai e alegrai-vos. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Assim perseguiram os profetas, assim perseguirão vocês. Porque a verdade, irmãos, nem todos conseguem suportar, nem todos suportam a verdade. Nem todos. Sempre eu faço esse joguinho aqui, essa brincadeira, né? Quem matou João Batista? Quem matou João Batista? Sistema? Quem matou o Salvador? Sistema religioso. A religião, os religiosos. Quem matou os discípulos, os apóstolos? Religião, sistema religioso. Irmãos, o negócio não é brincadeira, irmãos. Não é brincadeira. Tá? Por isso tem que conhecer a Escritura. Vós sois o sal da terra. Vós sois o sal da terra. Ele está falando que os discípulos é sal da terra. Não é isso? Por que o Salvador falou que os discípulos são o sal da terra? O sal é do quê? Pode pegar o microfone. Cadê o microfone? Porque o sal dá um sabor. E ele vai falar aqui, né? Isso aqui lembra o que a gente? Um dos frutos do Espírito. Um dos frutos do Espírito. Que é o domínio próprio. Domínio próprio. O domínio próprio. Equilíbrio. Que sal tem a ver com equilíbrio? Veja bem, uma comida sem sal não fica bom. Não é verdade? Uma comida salgada não fica bom. Não tem que estar no ponto? Nem muito, nem pouco. Equilíbrio, domínio próprio. Irmãos, o Evangelho, o Sermão da Montanha, está resumido lá em Gálatas 5:22.
do Espírito, irmão. O Salvador está falando aqui do fruto do Espírito. Que Paulo resume lá em Gálatas 5, versos 22 e 23, ele fala que por conta dessas coisas aqui não leio. Nós vamos perceber que falou de paz, de alegria. Lembra que falou? Misericórdia. Nós falamos tudo isso ali. Está resumido lá no fruto do Espírito. Nós vamos ver aqui. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, o que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não se pode esconder, irmãos, quem é luz. Luz mostra. Luz clareia. Luz clareia. Luz da claridade, irmãos. Não se pode esconder. Você quer se esconder? Você é luz. Ah, vou esconder aqui no outro lado para ninguém. Você é luz. Clareia. Lembra que o Salvador falou? Olha, nos últimos tempos, tudo que está no oculto vai ser, é o que nós estamos vivendo, irmãos. Nós estamos vivendo nesse período. Tudo que está no oculto, centenas de anos oculto. Essa é a história maldita do dízimo aí, ó. Porque a mesma coisa que você acreditar na história do Papai Noel. Esse povo acredita nessa história do dízimo. Tudo isso que estava há centenas de anos oculto, hoje, irmãos, está sendo revelado. Mas o pai falou em amado, assim, olha, tudo que está no oculto, tudo que era falado aos ouvidos, nos gabinetes, vai ser revelado para todos. Vai ser anunciado nos telhados. Luz, quem é luz, irmão. Vai ser anunciado nos telhados para todos ouvirem. O Pai não chama covardes. O Pai não chama covardes. O Pai chama luz. Clarear, vai falar nos telhados, para todos ouvirem, não tem que entender. Não tem que entender. Temos que anunciar a verdade, falar a verdade. Para os irmãos que ainda estão enganados, pensando que o Evangelho é ir para templo, dar dízimo. E aí, irmão, sai do templo, faz a acepção de pessoas. Lá dentro, quando começa a acepção de pessoas, lá dentro, né? Aí sai, começa a fazer acepção de pessoas. Não, gente, o Evangelho é amar. É amar o meu próximo. Deixa que o Pai julga quem é e quem não é. Lembra que ele falou que nós não podemos separar o trigo do joio? Nós não podemos. Quem sou eu para falar que uma pessoa não é de Deus? Eu que dei o Espírito Santo para ela? Não, foi o Pai que deu. É presente dele, dom gratuito dele, não é meu. Por que eu faço acepção de pessoas? Então, nós, quando a gente fala, é para as pessoas acordarem. Entendeu? É para as pessoas acordarem, para as pessoas terem noção do que é Evangelho. E quando elas saírem de lá, elas vão sair jogando todo mundo no inferno, acusando, apedrejando as pessoas. Mas para saírem de lá e parar com essa hipocrisia e saber que nós não somos nada sem o Pai, nós precisamos um dos outros para viver a comunhão, o amor do Pai. Nem se acende a candeia, a lamparina e coloca debaixo do alqueire, né? Um banco ali que tinha na época, no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Certo? Naquela época, se a lamparina escondia debaixo lá da mesa? Não. Colocava no local da casa que gerava claridade para todos que estão na casa. O Pai está falando que nós somos esta luz. Nós somos esta luz. Nós precisamos iluminar, irmãos. Mostrar a verdade. Não dizer que eu tenho pecado, pelo contrário. Mostrando o amor do Pai. Servindo os santos. Lavando os pés uns dos outros. Não foi o exemplo que o Pai deu, que o Salvador deu? Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Irmãos, nós falamos isso aqui na casa da irmã lá sobre as boas obras. Não é práticas religiosas, não, irmãos. Boas obras está lá em Tiago 1:2. Está resumido do Espírito. São as obras do Espírito, geradas pelo Pai. Amor, que é caridade, longanimidade, benignidade, bondade, fé, justiça, temperança, e contra essas coisas não há lei. Então as vossas boas obras, irmãos, a bondade,
o amor que você faz para com o próximo. É isso que o Salvador vai pedir naquele dia, irmãos. É isso que o Salvador vai pedir. O que ele vai... Qual vai ser o cartão de entrada para o paraíso? Qual vai ser o ingresso naquele dia que o Salvador vai cobrar? Olha, eu tive fome, vocês me deram de comer. Casou bem, ele vai dizer. Para os bodes vai dizer, vocês não me deram de comer. Aí os bodes vai dizer, mas Senhor, eu profetizei em teu nome. Eu expulsei demônios em teu nome. Eu fiz maravilhas e milagres em teu nome. Não vos conheço, Pai, para de mim, vós que praticais a iniquidade. Irmãos, o Evangelho do Pai, ele já resumiu. É amar a Deus, amando o próximo como a nós mesmos. Ah, como eu posso amar o próximo como a mim mesmo? Mateus 7,12 responde, é só você não fazer ao teu próximo. Você não quer que seja feito para você. Eu não vou fazer o mal ao próximo, porque eu não quero que seja feito o mal para mim. Então eu não vou fazer o mal para o próximo. Se eu puder fazer o bem, eu vou fazer o bem, se eu puder. Se eu não puder fazer o bem, também não vou fazer o mal. É isso que é amar o teu próximo. É o amor, irmãos. O amor está ficando escasso no mundo, irmãos. Tanta igreja surgindo, não era para avivar esse mandamento? Está ficando cada vez pior, irmãos. É menos amor. Lembra que o Pai falou lá em Mateus 24? Que o amor de muitos se esfriaria? O amor de muitos se esfriaria. É o que está acontecendo. Ou seja, ele vai ter falado, o meu mandamento vai se esfriar. O meu mandamento vai se esfriar, porque o amor é um mandamento. O meu mandamento vai se esfriar. Por que o mandamento está se esfriando? Porque a hipocrisia, as práticas religiosas estão aumentando. Está sério. Tá? Não cuideis que vi destruir. Não, essa aqui é outra parte. Inclusive nós falamos ontem na rádio, né? Não vi destruir a lei, os profetas. Não vai ter tempo para a gente falar sobre isso. Não vai dar tempo. Na próxima semana a gente começa a sair. Vamos para finalizar? Mas o que nós lemos aqui, irmãos, está resumido em Gálatas 5:22. Tudo que nós lemos até agora. A palavra do Salvador aos discípulos. Na semana que vem nós vamos ver a palavra do Salvador aos fariseus, aos religiosos. Vamos ver a diferença. Nós vamos ver a diferença, irmãos. A palavra do Salvador para os discípulos e a palavra do Salvador para os fariseus. É claro que o Pai exortava os discípulos, com certeza. Não vou falar que não. Mas a palavra do Salvador em relação ao discípulo e ao fariseu não tem comparação. Não tem nem comparação. Vamos ver o fruto do Espírito, aquelas bem-aventuranças resumidas no fruto do Espírito? Mas o fruto do Espírito é caridade. Olha só, caridade, amor, gozo, alegria, bem-aventurança. Paz, pacificadores, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, que é o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, porque esta é a lei real. Esta é a lei real. Amarás a Deus amando o teu próximo como a ti mesmo. A lei real, irmãos. Amor. Por isso, irmão, nós precisamos nos alimentar na palavra, para que nós não caímos no mesmo erro de desobediência. No mesmo erro de desobediência. Os templistas pregam status, obras religiosas, práticas religiosas. O Evangelho genuíno do Pai prega boas obras, fruto do Espírito, bem-aventuranças. Entendeu? E que nós não manchamos com as injustiças desse mundo. Que nós atendamos o órfão, a viúva. Lembra da verdadeira religião? Atende o órfão, a viúva nas suas necessidades. Não se manche com a corrupção desse mundo. Não se manche, não seja participante da corrupção desse mundo. Hoje, irmãos, nesse período de política, quantos estão envolvidos com a podridão dessa política? Os templos, os templistas, os líderes, carregando seus carros, as bandeiras dos seus candidatos, vendendo o voto da igreja, aceitando algo impróprio pelo voto da igreja, tentando manipular as pessoas a votarem no candidato porque fez alguma coisa por ele. Isso é manchar a corrupção do mundo.
Ah, não, eu tenho que me isolar do mundo? Não. Vai lá, vota. Mas você não precisa fazer os mesmos erros e injustiças que muitos podem fazer. Entendeu? Não pode fazer o mesmo erro e a mesma injustiça. Nós precisamos fazer o que o Pai agrada de nós. Tudo que infringe a lei real, o mandamento do Pai, não deve pertencer às nossas práticas. Não deve pertencer às nossas práticas. Nossa prática é amor. Amor ao próximo. Amar ao próximo é você não fazer o mal para ele. Porque você não quer que seja feito mal para você. Se você não pode fazer o bem, também não faça o mal. Não é verdade? Se você não pode fazer o bem, também não faça o mal. É isso que é o Evangelho do Salvador. E é isso, irmãos, que nós anunciamos. Às vezes criticamos, muitas vezes criticamos. Mas, irmãos, como é que a gente vai chegar ao conhecimento se você não comparar uma coisa com a outra? Nós vamos ficar enganados do jeito. Então nós precisamos alertar isso. Vai ser pregado nos telhados. As ovelhas ouvirão a voz do pastor, na João 10, do verdadeiro pastor, que é o Salvador. As ovelhas ouvirão. Quem não é ovelha não vai ouvir o estranho. As ovelhas ouvirão a voz do pastor. Ok, amados? Agradecer aí a atenção de todos, a participação de todos. Tá? Próxima semana a gente vai falar um pouco mais sobre a palavra do Salvador agora para os religiosos. Ok?